Olá pessoal, eu me chamo Luciano e sou professor de Geografia e trouxe aqui para vocês a correção da semana 1 do PEC 7 do 8º ano do ensino fundamental. Atividade 1. A realidade de separação e diferenciação destacada no espaço urbano brasileiro se assemelha ao observado em países da América Latina. Apresente argumentos que justifiquem tal fato. Então coloquei lá, a realidade se assemelha, visto que o processo de urbanização foi bem similar em todos os países latinos e caribenhos, em que as pessoas foram seduzidas por oportunidades de emprego, ou seja, elas estavam saindo da zona rural e indo para a zona urbana, já que tinha ali a oportunidade de emprego, e com o passar dos anos, a oferta ela não se manteve. Ou seja, as pessoas elas continuaram a sair da zona rural e ir para a zona urbana, só que as empresas, as indústrias, elas já não estavam ofertando a mesma quantidade de emprego que fosse conseguir conciliar com a ida das pessoas para a zona urbana. E aí começou a gerar uma desigualdade. Aquelas pessoas que tinham emprego, que acabavam ficando mais tempo na cidade, elas estavam crescendo financeiramente, e aquelas que estavam chegando e muitas vezes não encontravam emprego, ou aquelas que estavam sendo mandadas embora, ficando desempregadas, elas estavam ficando sem dinheiro. Consequentemente, o que acontece? Começa a distinção de áreas de loteamento numa zona urbana, que são mesmo as favelas. Então a gente vai ver que tanto uma favela que é aqui no Brasil, como uma favela lá no México, são bem parecidas. Tem a questão do morro, a questão de estar mais afastada dos grandes centros, então a precarização das casas, tudo isso é bem parecido. E aí mostra que realmente tem mesmo essa similaridade, né, de como ocorreu no Brasil e como ocorreu no restante dos países latinos e caribenhos. Atividade 2. Quais as características da chamada urbanização espraiada sugerida por Milton Santos? Então eu coloquei lá, as características são de um crescimento urbano desconcentrado, com expansão horizontal das cidades, não denso e em regiões mais afastadas. Então aqui tem uma planta, né? Imaginando como seria. Então isso aqui é o centro, né? As pessoas elas vão para as regiões mais afastadas, elas vão ter essa desconcentração. Então aqui nessa região afastada não vai ter grande oportunidade de emprego, tá? Então não vai ter indústria, não vai ter shoppings, por exemplo. A expansão ela vai ser horizontal, então vai ser mais casas, tá? Então vai ter aqueles lotes maiores, tem pessoas que têm mais dinheiro, então ela vai ter condição de comprar um lote, fazer a casa do jeito que quer, e ter esse espaçamento entre os vizinhos. Não vai ser denso, ou seja, não vai ter uma quantidade tão alta de pessoas. Você vai ver que as casas são bem separadas, então assim vai ter 3, 4 famílias por lote, assim, né, vamos assim dizer, por quadra. Então não vai ser algo que vai ser densamente, então uma casinha colada na outra, ou prédios para ter vários apartamentos com várias famílias. E tem mesmo essa característica de trazer conforto, trazer comodidade para essas pessoas. Já elas vão poder ter mais espaço para ter áreas de lazer, como está aqui. Tudo isso vai trazer um conforto, e também é algo que só o dinheiro vai poder proporcionar, né? E também lembrar de que tem a questão do barulho, do crime que às vezes acontece nos grandes centros. Quem mora em cidade grande provavelmente já deve ter visto algumas áreas que tem casas bem bonitas, que são mais afastadas do centro. Em Belo Horizonte tem, aqui no sul de Minas dá para perceber, em Itajubá a gente vê isso, quando vai em São Lourenço também. Então isso é bem característico das cidades um pouco maiores. Atividade 3. Se a substituição de casas por outras moradias verticais é uma tendência, quais as vantagens desse fenômeno? Então, essa aqui é a charge que ele colocou, né? Então, eu coloquei lá. As vantagens são abrigar mais pessoas em menos espaço, mais segurança, né? Poder construir em lugares concentrados, muitas vezes em preço mais barato que uma casa, além de conforto e comodidade para as pessoas. Então, um prédio ele pode ser construído numa casa antiga que vai ser demolida. Além de tudo, vai ser mais barato o apartamento, mesmo no centro, do que uma casa. Então, vai ter o conforto, que vai poder ter uma área de churrasqueira, uma área de festa, uma piscina.
Vai ter a segurança, né, já que muitas vezes tem porteiro e tudo mais. E também vai ter essa redução, né, dos espaços, vai ter esse crescimento vertical mesmo, né, uma área que seria construída 2, 3 casas, vai construir vários apartamentos. E a atividade 3 trata das desvantagens, né? Quais são os problemas urbanos relacionados a essa concentração de pessoas? Os problemas são a sobrecarga nas infraestruturas, como a de trânsito, a coleta de lixo e a de saúde. Então a gente sabe que, por exemplo, quando liga a TV e coloca no jornal, tá sempre lá São Paulo falando que tem trânsito em São Paulo. Por quê? Cresceu tanto verticalmente que a cidade ela não foi planejada para ter aquele tanto de habitante. Então, a maioria das cidades brasileiras não são planejadas. E aí, começa a lotar de prédios, lota a população naquele bairro, e aí, realmente, vai ficar um trânsito que vai levar para o restante dos outros bairros e ficar para a cidade. Então, a coleta de lixo, da mesma forma, você vai ter que precisar de ter mais caminhões de lixo passando, já que tem mais gente do que era o esperado. A saúde também, muitas vezes o posto de saúde ele é pequeno para atender X pessoas, aí com essa crescente dos prédios vai ter que atender 10 vezes X, né? E tudo isso vai sobrecarregar, né, as infraestruturas, além do, claro, né, na questão do meio ambiente, favorecer o fenômeno das ilhas de calor, já que alguns prédios eles prejudicam a ação dos ventos. Então a gente sabe que as partículas de poluição elas ficam retidas aqui, e como o vento ele bate nos prédios e não tem a sua ação, né, natural, essa poluição ela fica praticamente parada ali, então você não consegue levar aquilo para outro lugar. Então a gente sabe pelas ilhas de calor que esses grandes centros onde tem mais prédios, onde está mais localizado, os grandes mesmo ali das cidades, são áreas que têm 3, 4 graus a mais do que os bairros em volta. Então são lugares mesmo que ficam retendo muito calor, tá? E agora passando para a atividade 4, qual fenômeno vivenciado por cidades da América Latina pode ser observado nas imagens? Então aqui a gente vai ter a resposta como a segregação espacial urbana, que é essa questão mesmo de ter favelas, ter espaço de classe mais altas do lado, tá? Ter esse convívio mesmo de ter lugares que são para ricos, ter lugares que são para pobres e assim em diante. Isso seria a segregação, né, na base. Existem 2 fatores que potencializam essa organização espacial. Então eu coloquei lá. Os fatores que potencializam são a desigualdade social, que é essa questão de dinheiro. Tem pessoas que acumulam mais dinheiro que as outras, tá? A falta de planejamento urbano e infraestrutura. Então, muitas vezes a cidade ela não foi preparada para receber tanto de habitantes. Então, as pessoas elas começam a construir onde convém para elas. Então, elas querem construir mais perto do centro, por exemplo. Mas às vezes são áreas, como eu coloquei aqui, áreas morros que podem ocorrer deslizamento. Então, você vai precisar mesmo de ter um planejamento, de ter uma infraestrutura. E por último, a especulação imobiliária, que é essa questão de alguns lugares valem mais que os outros. A gente sabe que dependendo do lugar, se ele estiver perto de um shopping, ele custa mais caro o terreno lá do que se ele estiver mais afastado do centro. Então isso tudo vai gerar essa segregação. Então aquele lugar está perto da favela, ele também já vai ser mais barato. Então tudo isso vai gerar essa especulação e vai potencializar essa segregação espacial na zona urbana. E aí com isso a gente fecha essa semana 1. Qualquer dúvida podem comentar e bons estudos. Tchau, tchau.